Oi meninas, vamos falar um pouquinho sobre por que os joelhos entortam quando a gente tem artrose e também o que fazer quando isso acontece. A principal causa do entortar dos joelhos no caso da artrose é a fraqueza causada pela dor. É isso mesmo, a principal causa inicial é a dor. Então, por isso, a dor ela tem que ser combatida o mais rápido possível, porque ela causa uma inibição que a gente chama de artrogênica, e essa inibição da musculatura da coxa e também do quadril vai levar a essa fraqueza muscular que vai fazer com que o peso do corpo caia literalmente cada vez mais sobre as pernas. Então, quanto menos força eu tenho no meu quadril e na minha coxa, e essa força vai diminuindo, a fraqueza vai se instalando por causa da dor, o meu peso vai cada vez caindo mais sobre os joelhos e eles vão tendendo a entrar, porque eles não conseguem mais se estabilizar no centro. E eles vão como se fosse algo que estava em pé, você colocou um peso muito grande nele e esse peso tende mais para um lado. Então, essa coisa que estava retinha, se você colocou um peso que está tendendo mais para um lado, essa coisa vai entortando para dentro. Então, é exatamente isso que acontece com o joelho. Por isso, ele vai entrando e por isso o tratamento mais importante para evitar que o joelho continue entortando é fortalecer o quadril, principalmente, inicialmente, o quadril e os estabilizadores do joelho, certo? Tem gente que pensa que não tem nenhuma relação, mas se você não faz esse fortalecimento associado da coxa, parte anterior, parte posterior também, para ver um equilíbrio muscular ali, fortalecimento do quadril, o abdômen também é um importante estabilizador, ou mais importante, inclusive, estabilizador do corpo, então também é importante fortalecer para que o seu sistema musculoesquelético fique o mais equilibrado possível e dessa forma o joelho vá tendendo a não entortar, né, como as pessoas chamam, tanto assim. Então, quanto mais forte, mais estável fica o joelho, mais alinhado. E por que que é tão importante fazer esse fortalecimento? Não é só pela questão do joelho entortar, mas quando o joelho vai desalinhando, vai causando problemas também no quadril, como por exemplo, bursites, que aí vão causar aquela dorzinha chata, difícil de sair, né? Bem na entradinha ali do acetábulo do fêmur, né? Que é o ossinho do fêmur encaixando no quadril, fica aquela dorzinha bem naquele local, vai causando tendinites, vai causando uma série de problemas osteomusculares por causa da compressão nos pontos que ficam mais suscetíveis a isso. Então, não é um problema só do joelho, é um problema de todas as estruturas osteomusculares que estão envolvidas nesse desalinhamento, certo? Então, é muito importante você pensar num tratamento de longo prazo com relação a isso. Aline, mas qual é o melhor tratamento que eu posso utilizar, o melhor de todos, para evitar que o meu joelho entorte mais? Estou com medo até de ter que precisar de cirurgia, de ter que precisar da prótese. E na verdade eu digo que a cirurgia para desentortar o joelho, ela também não é garantida de que vai ser um sucesso. E também deve ser evitada, assim como a prótese, ou seja, você deve tentar todos os tratamentos conservadores possível até chegar a esse ponto se você realmente não conseguiu de jeito nenhum evitar. E o que é que pode ser feito para evitar que o joelho continue desalinhando, continue aumentando essa dor e você fique cada vez mais próxima de ter que fazer a cirurgia, por exemplo? É você manter um tratamento contínuo, realmente contínuo, 3 vezes por semana, de fortalecimento do quadril e do joelho. Mas, muito importante, não é qualquer tratamento de fortalecimento. Exemplo, Aline, eu vou para academia fazer musculação. Vai servir? Se você não estiver sendo acompanhada por um profissional capacitado para reabilitação e ele não estiver te acompanhando em todos os exercícios, tudo bonitinho, direitinho, você está correndo mais risco do que se tratando. Por quê? Porque na academia existe uma facilidade muito grande de você acabar fazendo um exercício
com uma carga além do que o seu joelho aguenta. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já trabalhei em academia e eu já recebi centenas de pacientes que fizeram exercício com carga além do que o joelho aguentava e o joelho estourou, né? Como eles gostam de chamar. O meu joelho estourou. E aí causa muita dor e às vezes leva a uma lesão que é irreversível. E isso já vi até médicos falando também sobre essa problemática da academia, que infelizmente é uma realidade, não tem como a gente ficar colocando panos quentes, isso acontece, infelizmente. E o que você pode fazer para evitar? É o que eu já disse algumas vezes, e se você tem um problema que já está instalado, que é uma doença crônica que não tem cura, como a artrose, se você quer fazer academia, está apta para isso, o joelho, seu médico lhe liberou e você gosta, faça sempre, de preferência, com um personal, que vai te acompanhando cada exercício, vai te orientando e vai fazendo um tratamento mais personalizado para o seu caso, com a carga adequada, com uma amplitude de movimento adequada para você não dobrar demais o joelho, por exemplo, ou não dobrar demais o quadril. Fazer um tratamento que seja mais voltado para a reabilitação, né, o ganho de força que você perde por causa da artrose, do que um tratamento propriamente para hipertrofia muscular, né? Muitos professores de educação física ficam muito focados nisso, na questão da hipertrofia, e esquecem que às vezes tem um paciente ali que está precisando mais de reabilitação do que de hipertrofia muscular. E aí acaba colocando mais carga do que o que aquele paciente poderia aguentar, visando, né, essa questão do objetivo da hipertrofia. E o educador físico, ele não pode ser culpado de estar pensando nisso, porque ele trabalhou na faculdade, né, nos estágios e tudo, ele aprendeu a fazer isso e o trabalho dele é esse. Então, eu acho que essa decisão é muito mais da pessoa que tem a doença e precisa procurar um tratamento mais especializado para reabilitação, do que do educador físico. Ele está ali fazendo o trabalho dele, certo? Ponto final. Então, tem muito educador físico que é realmente preparado, capacitado, sabe o que está fazendo, que você pode fazer com ele de olho fechado, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, tem alguns que ficam muito focados nisso da hipertrofia e esquecem do joelho do paciente. Acontece muito, infelizmente. E outra coisa que acontece muito é quando você não tem condição de pagar um personal trainer, você vai fazer numa academia lotada, que são pelo menos 10 pessoas para um profissional. E esse profissional não tem a capacidade de acompanhar adequadamente todo mundo. E acontece a mesma coisa com nós fisioterapeutas. Já está na clínica de fisioterapia, é um fisioterapeuta para 10 pacientes no mínimo. Não tem como fazer um trabalho excepcional. Você fica susceptível a errar também. Às vezes a deixar um aparelho mais tempo do que o que devia no paciente. Aconteceu isso comigo, inclusive, de eu acabar deixando o paciente mais tempo do que o que devia no aparelho. E foi aí que eu decidi sair, inclusive, da fisioterapia convencional, porque realmente não é para mim. Então o trabalho sempre acabava ficando pela metade. Era perigoso até na minha cabeça, isso aconteceu e eu passei a achar até perigoso. E não quis isso pra mim. Graças a Deus tem gente que dá conta do recado aí, consegue e tal. Mas realmente não era pra mim, é difícil. E é uma dificuldade que os educadores físicos também enfrentam. E aí, para quem precisa de tantos cuidados, não pode correr o risco de se machucar, nem sequer num único movimento feito errado, o ideal realmente, ou você faz com o personal, ou você não faz. Por questão de segurança, certo? Não dá para correr risco tendo uma doença grave como a artrose, porque ela não tem cura e porque ela progride. E progride até o ponto de você poder acabar precisando de uma prótese, de uma cirurgia para corrigir o desalinhamento do joelho, causa muita dor, causa muitas limitações, muitas dificuldades de fazer até coisas simples no dia a dia, à medida que ela vai progredindo. Então é uma situação delicada, é uma situação que você tem que tentar combater a progressão o máximo possível. E eu acho que esse é um dos cuidados, certo? Evitar a academia, se você não tem como contratar um personal, por esse motivo, pelo perigo de você acabar fazendo errado.
e a questão do desalinhamento do joelho não ser tão bem tratada assim, né? Não ser tratada no sentido da reabilitação, mas sim exclusivamente no ganho de força. Pode sim acontecer, tá? Eu sempre procuro ser muito sincera, apesar de às vezes estar falando coisas que não são muito agradáveis, mas a gente vê acontecer e eu preciso tentar pelo menos proteger os meus pacientes, as minhas alunas e até as pessoas que me acompanham, porque elas precisam estar pelo menos antenadas, ligadas nisso, né? Saber que essa problemática existe e poder se proteger da melhor forma possível. E aí, o melhor tratamento para você fazer que existe é a conciliação do RPG, que é a Reeducação Postural Global, RPG, certo? Inclusive eu sou RPGista também, amo essa técnica porque ela é muito poderosa. Ela ajuda a realinhar o joelho, certo? De uma certa forma, ela acaba trabalhando todo o corpo ao mesmo tempo, né? Faz um alongamento, um realinhamento de todo o corpo, não só do joelho, por isso ela é tão poderosa. E a associar a exercícios de fortalecimento, principalmente de quadril e dos músculos estabilizadores do joelho. De preferência, no Pilates, por exemplo, com um fisioterapeuta que trabalha especificamente com reabilitação, está preparado para fazer esse trabalho. Ou então, numa hidroterapia, que a água vai amortizar todos os movimentos que você fizer e você fica muito protegida de determinadas lesões por causa de exercícios mal feitos, movimentos feitos errado, certo? Então, a minha recomendação para quem está começando a entortar o joelho é essa. Faça pelo menos 10 sessões de RPG para tentar realinhar ao máximo o joelho e, associado a isso, um tratamento de fortalecimento muscular. O único problema é que esse tratamento precisa ser contínuo, certo? Se você para, a fraqueza muscular volta, se reinstala lá e aí começa o processo tudo de novo. Então, infelizmente, é um cuidado que você deve ter para o resto da sua vida, mas vale muito a pena para você fugir da cirurgia, da necessidade de cirurgia. E outra coisa boa é que faz bem à saúde, né? Qualquer pessoa, na verdade, deve fazer exercícios físicos regularmente, independente de ter artrose ou não. Então, é algo que, na verdade, acaba fazendo bem até para a sua saúde geral. Tá bom, meninas? Então, era isso que eu tinha para falar, o recadinho mais importante do dia com relação a entortar o joelho. Era esse, qual é o melhor tratamento, por que o seu joelho está entortando e o que você deve fazer com relação a isso, tá? As informações mais importantes que você tem que ter para poder tomar a melhor decisão possível dentro do tratamento do realinhamento do joelho, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.